tudo bem? Eu sou Silvana Barbosa, professora de História, coordenadora pedagógica durante muitos anos, fui diretora, fiz mestrado em Políticas Públicas e hoje eu estudo Neuropsicopedagogia Clínica para entender um pouquinho melhor como que o ser humano aprende. Se você gostar do nosso canal, divulga, compartilha, deixa a sua sugestão. Assim você vai estar contribuindo para que tenham mais vídeos, né, sobre esse tema, sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a quinta parte, né, do vídeo. Ele acaba hoje. Nós dividimos ele por ser um assunto muito complexo. Então é importante que as pessoas escutem, pensem, repensem, façam as suas pesquisas. Então por isso que a LOCSE ela procura trazer vídeos curtos. Nós não temos a intenção de aprofundar um tema a ponto de terminar o assunto. Todo o tema precisa ser estudado, revisitado. Então a ideia realmente do canal é estar trazendo várias temáticas, discutirmos esses assuntos. Então você pode estar deixando as suas perguntas aqui abaixo para que a gente tenha sempre mais coisas para estar comentando. Por que eu trouxe, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de forma assim tão contundente? Eu ouvi várias vezes nos últimos anos a seguinte frase, né? Direitos humanos para homens, direitos. Isso é uma falácia muito grande e ela traz alguns princípios muito equivocados do que é essa declaração, para que ela foi feita, por que ela existe ainda hoje, depois de várias décadas, e qual a importância de a gente entender que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é para todos os humanos, né? E o humano que faz coisas erradas dentro da declaração, ele também tem as suas punições, né? Então não tem como você estar tratando o ser humano de forma dúbia. Ele é ser humano, tem que ser tratado como ser humano. As regras, inclusive de punições, elas têm que ser sempre únicas para toda a humanidade. Então é essa lógica da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feito lá no início da ONU, né, quando a gente acabou a Segunda Guerra Mundial, que o homem percebeu que com uma bomba atômica para acabar o mundo era questão assim de minutos, né, e ele precisava repensar realmente a sua existência. E aí sim, construiu a ONU. Essa ONU não é de um país, essa ONU não é de um partido, essa ONU não é de um segmento, essa ONU é da humanidade. E tem representantes de quase todos os países lá, né? Se não são todos, mas com certeza 95% dos países fazem parte da ONU e assinaram essa declaração. E o Brasil assinou a declaração quando ela foi escrita, né, com 51 países membros. Então, com certeza, o Brasil ter pessoas que falam esse tipo de linguagem, né, é porque não entendeu o que significa realmente a ONU. Então, por isso que eu trouxe dentro do mês de maio todas essas observações da declaração. Bom, falando um pouquinho da ONU para fechar, né, ela tem 15 organismos, eu já falei de 10, vou falar dos últimos 5 para que a gente feche esse assunto. O 11º seria a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que hoje em dia está à frente do combate dessa pandemia. Então, por que a gente tanto escuta falar de OMS? Porque é um órgão da ONU, onde tem todos os países ali reunidos e que dá diretrizes, né? Ela não vai resolver o problema da humanidade? Não, ela não vai resolver o problema da humanidade, mas ela dá diretrizes. Ela tem todos os cientistas a serviço dela, que alimentam ali a documentação, que passam para elas o que está acontecendo no mundo, para que ela repasse para todos os países e ela vai dar as suas interpretações a partir de toda a base científica mundial. Então, pode ter problemas de algum equívoco aqui e ali da OMS? Sim, mas ela é a base mais democrática que a gente tem dos cientistas na área da saúde. Então, ela precisa ser ouvida, né, e com muito respeito. 12 seria a União Internacional de Telecomunicações, a UIT. Esta organização, esse organismo dentro da ONU cuida das telecomunicações.
Então toda a parte de telecomunicações, de rádio, TV, internet, jornal, enfim, vai estar passando por ali. Então eles têm uma visão de o que todos os países fazem quando tem alguma mídia que está sendo censurada, se o país está censurando, se ali a comunicação é boa, é ruim. Então ela consegue ter essa visão panorâmica das comunicações. 13, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Unesco. Penso eu que essa é a mais conhecida pelos professores, né? A gente tem noção do que é a Unesco, mas talvez a gente não tinha noção que ela faz parte de um organismo tão grande e tão grande, que a nossa educação, quando a gente se baseia na Unesco, a da Argentina, quando se baseia na Unesco, do Iraque, quando se baseia na Unesco, a gente está procurando fazer com que a humanidade caminhe os mesmos passos em termos de crescimento. Lógico, né, que é respeitado todos os espaços, a ONU não tem o papel nem de polícia, nem de determinar nenhuma política pública, mas ela embasa, isso é muito importante. E por último, seria a União Postal Universal, né, que aí vai falar sobre a questão da postagem, a questão de comunicação, telecomunicações também, a questão de SEDEX, esse tipo de posição, né? Então, para vocês terem uma ideia, como que a ONU ela é completa. Cada organismo cuida de uma parte, uma da saúde, uma do dinheiro, uma da economia, enfim, uma do trabalhador. Então, são agências que trazem contribuições para toda a humanidade. Então ela precisa ser assim muito respeitada. Como eu falei no começo, a ONU ela não tem o papel de predeterminar nada. Ela não pode chegar num país e falar: você vai fazer isso, você vai preservar a floresta amazônica, você vai parar de cortar árvores na floresta amazônica, você vai parar de produzir lixo, você vai reciclar os lixos. Ela não pode determinar isso num país. Mas ela tem as metas, elas têm os tratados, elas têm os combinados. Ok. Se um país foge muito desta situação, a ONU vai fazer o quê? Sanções internacionais. Então, vamos dizer que, sei lá, um país comece a destruir toda a sua floresta. Vamos pegar uma situação bem absurda, né? O Brasil resolve que vai continuar destruindo as suas florestas a ponto de ser irreversível, a ponto de a floresta não conseguir mais se recompor. Ok, a ONU não pode chegar aqui e tomar nenhuma medida, mas ela pode estar fazendo sanções internacionais, que são punições, e aí o país acaba tendo problemas. As sanções são diplomáticas, então aí começa a ter problemas de diplomacia, fecha embaixada, você passa a ter relações ruim com os outros países, não recebe visita de presidentes ou você não pode visitar outros países. As sanções militares, que aí tanto pode ser armada, como pode ser não permitir que aquele país compre armas, enfim, ela pode estar fazendo isso. As sanções desportivas, então proíbe o país de participar das competições internacionais. E as sanções econômicas, que aí proíbe outros países a ter alguma relação econômica com o país que está recebendo a sanção. Todas essas sanções, elas trazem problemas para a imagem do país, né? Qual país que quer estar com problemas com a ONU? Nenhum. Então, por isso que os países membros que se dispõem a viver de forma equilibrada, que é a grande maioria, eles acabam aceitando aí as condições da ONU para que elas não tenham problemas com as sanções. O Brasil nunca recebeu nenhuma sanção da ONU, né? Mas pode, assim como qualquer país do mundo pode estar recebendo. Bom, voltando à Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente que lhe assegurar à sua família a saúde e ao bem-estar, principalmente quanto à alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários.
e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes de sua vontade. A maternidade e a infância têm direitos à ajuda e à assistência especial. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do casamento gozam da mesma proteção social. Então aí dá pra gente perceber como que o salário mínimo é constituído na nossa Constituição. Vocês podem dar uma olhada, que são exatamente esses os termos que tem aqui, que falam sobre o que o salário mínimo precisa atender. Por isso existe aí uma briga muito grande da questão trabalhista, que precisa aumentar o salário mínimo para ele dar conta disso, que está aqui na declaração e que está também na nossa Constituição. Então o valor do salário mínimo, ele precisaria atender a estas necessidades. Artigo 26. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório, então a obrigatoriedade da educação, ela vem daqui também, não é da cabeça de ninguém. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito. Então, plena igualdade, todas as pessoas têm direito. E em seu mérito, quando tem os vestibulares. Então, a gente percebe como as coisas são muito bem casadas, as políticas públicas são casadas a partir desta ideia, que traz este documento. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Os pais pertencem à prioridade dos direitos de escolher a forma de educação a dar aos seus filhos. Então o pai, ele pode dar a educação que ele quiser, ele tem essa liberdade. Artigo 27. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e nos benefícios que destes resultam. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária, artística ou de sua autoria. Então, todas as pessoas têm direito ao lazer, à educação, à cultura, a não só fazer, como assistir e participar do que tem na sua comunidade, no seu bairro. Então, é um direito de todos. Então, a gente percebe que sempre a Declaração Universal, ela fala de todos. Então, isso tem que ficar muito frisado, Todos. Quando são todos, são todos. Não tem exceção, Não tem nenhuma salva exceção. Não existe. Toda pessoa tem direito, 28, a que reine no plano social ou no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente declaração. Então, todo mundo tem direito a esta declaração, Então, ela refaz todos. Não existe pessoa direita ou não direita, são pessoas. Se ela faz coisas erradas, ela recebe as sanções, assim como os países que fazem coisas erradas recebem as sanções. Mas ele é, antes de tudo, um ser humano. É esse o reconhecimento que essa declaração traz. Artigo 29, o indivíduo tem deveres para com a comunidade. Então, ele tem deveres, ele não tem só direitos. Fora do qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. Ok? Nesse exercício desses direitos e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e os respeitos dos direitos e liberdade dos outros, e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Então, aqui ele deixa muito claro, se a pessoa faz alguma coisa inadequada, ela vai ser punida perante a lei. Por quê? Porque ela fez alguma coisa contra os direitos da outra pessoa, mas ela continua tendo todos esses direitos, ela não perde os direitos do ser humano,
ela não vai passar a ser torturada, ela não vai passar a ser expulsa do país, ela não vai ter a sua religiosidade agredida. Não, ela vai ser punida conforme o crime que ela fez. Ponto. Né? Então, acho que é essa confusão que às vezes na hora da raiva a pessoa fala, ah, mas a pessoa fez tal coisa, então ela não é mais humana. Né? Não, ela é humana. Não muda essa condição. Em caso algum, esses direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Unidas. E o último artigo: nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, né, qualquer país, agrupamentos ou indivíduos o direito de se entregar a alguma atividade ou de práticas, algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui anunciados. Então, ninguém tem o direito de destruir a liberdade do outro ser humano, de ser humano. É esse artigo que ele fala isso. Se a pessoa fez alguma coisa errada, ótimo, ela vai ser punida perante a lei, mas ela não deixa de ser um ser humano, inclusive ser atendido por essas regras de humanidade. Né? Então é isso que eu percebi nos últimos meses, né? Eu diria talvez no último ano, essa fala. E ela me incomoda muito porque ela vai totalmente contra ao que a declaração se propõe, ao que a ONU se propõe. E os professores na escola, na sala de aula, eles têm que estar atentos a para que nós nos formamos. Né? Nós nos formamos para ter uma opinião sobre as coisas, ok, mas nós nos formamos para passar, né, para os nossos alunos aquilo que é um fato. E o fato da declaração ser algo de consenso da humanidade e que garante a paz, ela precisa ser preservada. Então, se você gostou do nosso vídeo, compartilha, divulga, esteja conosco todas as tardes, às 4 horas da tarde. Sempre teremos algum vídeo para trazer para você sobre o cotidiano escolar aqui no canal Aloxi. Obrigada pela participação e tenha aí um bom final de tarde. Até mais!